Muito perto de completar 22 anos, Jannik Sinner impressiona há algum tempo por sua habilidade. Nos últimos anos, o italiano bateu na trave em alguns grandes torneios e até ontem à tarde, o único grande título dele, grande entre aspas assim, era um ATP 500. Era o maior título que ele tinha. Não mais! Sinner venceu o Masters 1000 do Canadá e finalmente garantiu o primeiro grande título de sua carreira. Nesta edição do podcast Quadra Principal, vamos falar sobre isso e sobre o que vem pela frente aí na carreira deste jovem tenista italiano. Mas não só isso. A gente abre o podcast Quadra Principal falando sobre o título da Jéssica Pegula no WTA 1000 do Canadá. Então já se inscreva no nosso canal, deixe o like no vídeo e fique com a gente até o final. Do Sinner a gente fala daqui a pouquinho, mas vamos falar agora sobre a Jéssica Pegula. Daniel, meu amigo, será que agora é o desabrochar da bilionária? A Jéssica Pegula fez uma excelente campanha lá no Canadá para conquistar o seu terceiro título na carreira, o segundo de WTA 1000. Na decisão pelo título, a Pegula atropelou a russa Lyudmila Samsonova, placar de 6-1 e 6-0. Não tomou conhecimento, atropelou a adversária russa, coroando aí um torneio que foi fantástico para ela. Afinal de contas, a Pegula derrotou a sempre indigesta Yulia Putintseva por duplo 6-4, derrotou a Jasmine Paulina por 6-4 e 6-0. Depois, nas quartas, derrotou a sua parceira de duplas, Coco Gauff, 6-2, 5-7 e 7-5. E na semifinal venceu ninguém mais, ninguém menos do que a número 1 do mundo, Iga Swiatek, 6-2, 6-7 e 6-4. Ô Daniel, vem aí um grande US Open da Pegula ou a gente tem que ir com calma na expectativa? Salve, salve, meu amigo Lucas. Salve, salve, ouvintes, espectadores do podcast Quadra Principal. É possível, né? Possível. Ela já tá aí entre as principais nomes, as principais ranqueadas, né, na WTA. A Pegula, até na semana passada a gente mencionou, né, que ela não é uma tenista brilhante, não é muito chamativa, assim, mas ela é muito eficiente, né? Ela parafraseando a equipe de futebol, é aquele time de futebol que ganha seus joguinhos ali de 1-0, de 2-1, sem cantar, sem brilhar, mas no campeonato de pontos corridos, vai lá, somando 3 pontos aqui, 3 pontos ali, e tá ali, sempre nas cabeças na tabela. Então acho que a Pegula é mais ou menos nesse sentido, é uma tenista que ela não é brilhante, né? Não chama muito a atenção, mas tá sempre, uma tenista muito regular, ela tem extrema regularidade, né? Na semana passada a gente mencionou da Sakkari e eu até citei a Pegula como exemplo. A Pegula tá sempre chegando em quartos finais de Grand Slam, né, em semifinais de WTA 1000 e agora coroou, né, conseguiu seu segundo WTA 1000, ela havia vencido seu primeiro em Guadalajara no passado. Falta para ela sair dessa barreira de quartas de final de Grand Slams, né? Já são 6 quartas de final de Grand Slams, né? Nunca ultrapassou, né, essa barreira. E tem o US Open, né, atuando em casa, né, com o apoio da torcida americana, tem uma grande oportunidade de fazer uma campanha melhor e quem sabe lutar pelo título de Grand Slam, né? O circuito da WTA é tão aberto, então acho que a Pegula pode sim vislumbrar isso, né? E falando da campanha dela, acho que tivemos aí antes da final, né? Os confrontos-chave foram na quarta de final, né? Contra a sua parceira de duplas, a Coco Gauff. Coco Gauff, que na semana anterior tinha conquistado o título da WTA 500 Washington, tinha feito um excelente torneio, né? Atropelando as suas adversárias, e a Pegula venceu com 7-5 no terceiro set, na vitória bem dura. E na semifinal contra a Iga Swiatek, né, em que ela poderia ter vencido o jogo por 2-0, teve match point, não aproveitou, perdeu no tie-break. No terceiro set a Iga chegou a ter uma quebra acima, mas a Pegula teve tranquilidade, calma, para reverter a situação e vencer a semifinal, carimbar o seu passaporte para a final. E aí a gente tem que contextualizar, né? Foi um atropelo, né? Realmente 6-1 e 6-0, mas enquanto a Jéssica Pegula conseguiu fazer o seu jogo semifinal, completar o jogo semifinal, a Samsonova não teve a mesma sorte, né? O jogo dela contra a Rybakina, que era a segunda semifinal, acabou sendo transferido para o domingo em razão da chuva. Então a Samsonova teve que jogar a segunda semifinal e horas depois, né, jogar a final contra a Pegula, né? Inclusive o jogo da Samsonova, a russa saiu de 6-1 abaixo, né? Perdeu o primeiro set 6-1 e venceu os 7 seguintes. Então foi um jogo bem duro, né? 3 sets bem disputado. E aí, horas depois, teve que
entrar no final contra a Pegula, que estava descansada, né? Inclusive, tanto a Samsonova quanto a Rybakina reclamaram, né? Dessa questão de ter que jogar, fazer uma rodada dupla, que às vezes acontece no tênis, infelizmente acontece. Eles poderiam ter colocado, já sabendo que a previsão do tempo era de chuva, eles poderiam ter colocado as duas semifinais simultaneamente, mas aí entra interesses de ingressos, você vende ingresso para a quadra central para ver as duas semifinais, né? Então você colocar só uma e a outra numa outra quadra acaba sendo prejudicial para quem comprou o ingresso. Então é muito complicado, né? Os tenistas não têm esse poder, mas de qualquer maneira nada apaga a grande campanha aí da Jéssica Pegula, que sim, vem com muita moral, vem muito forte pro US Open, que é o último Grand Slam da temporada. E aí uma comparação que eu pensei aqui na hora, assim, que acho que é interessante da gente fazer. A Pegula chega nas quartas de final e essa é a barreira dela. A Naomi Osaka tem 4 quartas de final em Grand Slam na carreira. Ela ganhou todas as vezes que ela chega nas quartas ela vence Grand Slam. Pouquíssimo para uma jogadora do calibre da Osaka. Mas ela chega e ganha. A Pegula não alcançou ainda esse nível de ultrapassar quartas, fazer semi, fazer final e tudo mais. Então, a gente fica aí um pouco na expectativa para ver o que ela vai conseguir aprontar para o US Open. A Pegula agora, né, com essa conquista, ela está na 3ª posição, né, no ranking mundial da WTA. Então, a gente ainda tem, essa semana começou o WTA 1000 de Cincinnati, vamos ver se a gente vai ter alguma modificação. Mas se esse ranking se manter, né, com Iga em primeiro, Sabalenka em segundo, Pegula em terceiro e Rybakina em quarto, essas 4 aqui só se enfrentam na eventual semifinal. Então a Pegula tem tudo, né, já que ela não vai cruzar até as quartas de final, não cruza aqui nenhuma dessas 3, então ela tem tudo para pelo menos, né, chegar na semifinal e aí quebra essa barreira aí de quarta de final de Grand Slam. Então, vamos ver, é possível. E ela é sim candidata, uma das candidatas ao título. O ciclo da WTA é tão aberto, né? A gente viu a Vondrousova ganhar o Wimbledon, a gente viu a Carolina Muchova chegando na final de Roland Garros. Então, a gente já viu outras tenistas, os últimos campeões do US Open, né? A gente viu a Emma Raducanu ganhar, a gente viu a Bianca Andreescu ganhar. Então, por que não em casa a Jéssica Pegula, que ainda não passou das quartas de final de Grand Slam? Quem sabe o primeiro Grand Slam que ela conquiste já seja no US Open ultrapassando essa barreira. Vamos ver o que acontece. E vai ganhar ainda mais dinheiro, vai ficar ainda mais podre de rica. É isso aí, vamos lá. Então a gente segue agora falando sobre o Masters 1000 do Canadá. Finalmente ele conseguiu. Depois de 2 derrotas em finais de Masters 1000, ambas em Miami, Jannik Sinner faturou o seu tão sonhado título de Masters, o maior título em sua carreira até o momento. Vitória tranquila, 6-4 e 6-1 na final contra o australiano Alex de Minaur. Importante destacar também o de Minaur na final, faz um ano bem interessante em 2023. E assim como fizemos com a Pegula, vale demais destacar também a campanha do Sinner, que bateu grandes nomes do tênis em seu caminho, venceu o Matteo Berrettini na estreia por 6-4 e 6-3. Na rodada seguinte, jogaria contra o Andy Murray. O Murray teve uma lesão e acabou não entrando em quadra, mas é um jogo que a gente estava esperando ali, a gente estava de olho, infelizmente não aconteceu. Nas quartas, vitória contra Gael Monfils, que fez um campeonato fantástico, um campeonato sensacional, assim, pelo que ele vinha produzindo, pelo tanto de problema físico que ele vinha tendo. Foi muito bom o campeonato e o jogo foi excelente entre o Sinner e Monfils. Placar de 2-7-1 para o Sinner, 6-4, 4-6 e 6-3. E na semifinal, o italiano venceu por duplo 6-4 o Tommy Paul, que foi responsável pela eliminação do Carlos Alcaraz nas quartas de final. A gente esperava aí talvez uma semi entre Sinner e Carlitos, repetir aí esse que já é quase que um clássico já do tênis, é um clássico dos novinhos aí. Acabou não rolando, graças aí à vitória do Tommy Paul para cima do Carlitos. Ô Daniel, o que a gente pode esperar do Sinner para o futuro? Ele se firmou ali, ele chegou entre os grandes, finalmente? A gente tem que fazer a comparação do Sinner com os 2 grandes nomes dessa nova geração, né? Que são o Alcaraz e o Holger Rune, né? Pelo menos é o que projeta ser, né? E a gente vê como o tênis, tudo tem seu tempo, né? Não é porque um chegou mais rápido em determinada conquista que o outro vai ter a mesma velocidade, e não significa que aquele que chegou depois é menos talentoso ou que vai ter uma carreira menos brilhante, né?
Não só no tênis, no esporte, tudo tem seu tempo. Então a gente já viu o Alcaraz já conquistar 2 títulos de Grand Slam e número 1 do mundo, o atual número 1 do mundo. A gente já viu o Holger Rune conquistar já um título de Masters 1000. Faltava assim para o Jannik Sinner conquistar um título de Masters 1000. Ele que já havia batido na trave em Miami em 2 oportunidades, né? Em 2021 ele perdeu a final para o Hubert Hurkacz e esse ano ele perdeu a final para o Daniil Medvedev. Nesse jogo do Daniil Medvedev, eu nem acho que ele jogou mal a final, é porque realmente o Medvedev taticamente foi perfeito, né? Então não deu chances, não abriu portas para o Sinner. Mas finalmente os cenourinhas, né, podem comemorar seu primeiro título de Masters 1000. E sim, né? É uma conquista que credencia mesmo, né? Pô, faltava essa conquista para credenciar, ó. Eu tô aqui. Agora vocês, se vocês já eram para ficar de olho em mim, agora fiquem de olho ainda mais, porque é a conquista que não só credencia ele, como enche ele de confiança, né? É uma preocupação que a gente tem do Sinner, aí já entrando em Grand Slams, é a questão física, né? Que é um cara que não consegue se manter, né, fisicamente bem e tal. Mas a gente tem que lembrar que o US Open, né, que é o Grand Slam que vem agora, no US Open, ele perdeu um jogo duríssimo com o Alcaraz, né? Foi uma das vitórias épicas do Alcaraz naquele torneio. Então ele chega aí de peito estufado, né? Já chegou na sua melhor campanha de Grand Slam foi agora em Wimbledon, né? Que ele perdeu na semifinal para o Novak Djokovic, não perdeu para um tenista qualquer, né? Perdeu só para o maior vencedor de Grand Slams, né, da história. Então ele chega assim, e a gente lembra que o US Open ele é um Grand Slam bem aberto. Ele é um Grand Slam que já começa já fim de temporada, nem sempre os grandes favoritos, os principais favoritos vão confirmar o favoritismo. Então a gente pode colocar aí, agora que ele já tem esse título e você vê foi uma campanha, o jogo que ele teve mais dificuldade mesmo foi o jogo contra o Gael Monfils nas quartas de final, que realmente, como você falou, muito bom ver o Gael Monfils, né, jogando em alto nível aí, veterano, ele que sofreu com muitos problemas físicos, já tá na reta final da carreira, né, mas vendeu caríssimo a derrota pro Jannik Sinner, né, então, mas, cara, eu acho que a gente pode colocar sim o Jannik Sinner, vamos ver como ele vai se sair em Cincinnati, mas essa conquista aí de Toronto para ele é uma virada de chave para mim, né, agora que ele é o número 6 do mundo, né, atingiu o melhor ranking da carreira, número 6 do ranking mundial, então tem que ser super talentoso, tem uma patada de direita, né, então acho que ele pode sim, quem sabe aí surpreender os principais favoritos aí no US Open, então eu acho que essa conquista credencia, né, para pensar em coisas grandes mais para frente. Lembrando que em Cincinnati, que no momento que estamos gravando esse podcast já está rolando já, vai ser bem interessante. Tem aí o Djokovic de volta, Djokovic que vem mordido, vem com tudo, finalmente de volta aos Estados Unidos aí, então vai ser uma temporada bem interessante de quadradura nos Estados Unidos e você acompanha tudo aqui no podcast Quadro Principal, os resultados do fim de semana, grandes campanhas, como essa do Gael Monfils, por exemplo, e estamos cada vez mais perto do US Open, o último Grand Slam da temporada, galera. Então, se você não quer perder nada, quer ficar sempre bem informado, se inscreve aí no Quadro Principal, que a gente sempre traz as notícias, os resultados mais importantes e durante os grandes slams, a gente também fala muito sobre os resultados dos brasileiros. É isso. A gente encerra aqui mais uma edição. Na próxima semana, a gente vai falar bastante sobre o Masters 1000 e WTA 1000 de Cincinnati. Reta final aí de preparação para o US Open. Quero agradecer o meu amigo Daniel Barbosa por, mais uma vez, estarmos aqui juntos falando sobre tênis. E agradecer você que ficou até o fim com a gente. Falou, até a próxima.